Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Atualmente, os professores têm direito a uma aposentadoria especial, não tendo uma idade mínima para se aposentar. Eles podem parar de trabalhar antes da média dos trabalhadores, já que se considera que a atividade do professor é pesada, especialmente para pessoas mais velhas. A reforma da Previdência em análise aqui na Câmara modifica o regime previdenciário dos professores e exige uma idade mínima de 60 anos para homens e 57 para mulheres. Entre os deputados que são contra esta mudança está a Margarida Salomão, do PT de Minas, que é professora universitária e ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora. É com ela que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputada, bem-vinda ao programa. Muito obrigada, é uma satisfação estar com você aqui, Mariana. Deputada, eu lembro que no início das discussões se achava, assim que chegou o projeto aqui, ou assim que ele foi para a CCJ, por ali, se achava que na hora da comissão especial, essa parte dos professores da reforma, que modificava, seria retirada, cairia, como a gente chama. Isso não aconteceu, não é? E é uma das piores coisas do relatório. O relatório melhorou algumas coisas, por exemplo, eliminou o regime de capitalização, restaurou as regras para as pessoas receberem o que se chama de LOAS, né? O BPC. Então isso é bom. Restaurou as condições de aposentadoria dos rurais, que também tem uma aposentadoria especial. Por quê? Porque as condições de trabalho, no campo, ao vento, ao sol, à chuva, são diferentes. É preciso entender que a mesma coisa se dá com os professores. Essa semana passada, Thales, que é uma instituição que faz pesquisa sobre as condições de trabalho e Teaching and Learning International Survey, né? Exatamente. Da OCDE. Da OCDE. O Brasil é quem pior remunera, em 48 países, a pior remuneração do trabalho de professores é do Brasil. As piores condições de trabalho. Na verdade, a aposentadoria ainda era um elemento atrativo. Porque você não vai ter uma melhoria na educação brasileira se você não conseguir recrutar pessoas, os mais bem escolarizados, e que hoje já não procuram magistério. Se pessoas com essas realmente interessadas também, né? Não é? Pessoas interessadas, pessoas motivadas, é um trabalho duríssimo, eu posso dizer você como professor, que é uma relação de um com muitos. Então não é meramente uma questão de ensinar uma matéria. A primeira coisa que você tem que fazer é dominar uma relação social, chamado problema da disciplina, que eu nem vejo nesses termos, eu vejo assim, em termos de uma convivência, que é uma convivência árdua, uma convivência desafiadora, e durante a qual você tem que vencer um processo de aprendizagem. Veja você, dizem todos os matizes políticos, que educação é estratégica, que educação é prioritária, que sem educação não há desenvolvimento. E aí você faz uma proposta como essa, que tira uma das poucas atratividades da carreira do magistério, que é exatamente a questão da aposentadoria em condições melhores, a aposentadoria especial. E eu vou perguntar uma coisa a você, Mariana. Pense na sua experiência. Imagine uma mulher de 57 anos. Eu tive medo de ser professora, então não sou um bom exemplo. Veja você uma mulher de 57 anos numa turma de 30 crianças, meninos e meninas de 8 anos de idade. Pense essa mulher de 57 anos numa turma que aí será maior, de uns 40 adolescentes de 15 anos, de 16 anos. Isso é uma desumanidade com essa mulher. E é uma desumanidade com todos que estão dentro da sala de aula. Já é difícil esses alunos respeitarem professores de 10 anos, 15 anos a mais do que eles, né? Veja, hoje você tem um problema muito complicado, porque você tem uma universalização do acesso, graças a Deus, é uma grande conquista da educação brasileira. Mas esse também
é um desafio suplementar, porque você precisa de condições pedagógicas que contemplem uma variedade muito grande de estudantes, muitos dos quais egressos de condições profundamente infortunadas, em termos de estrutura familiar, em termos de terem um lugar para estudar, em termos de terem uma motivação na família para seguirem estudando. Veja você que hoje no Brasil, sabe quem mais completa a educação média? As meninas. Sabe por quê? Elas sabem que elas não têm outro jeito. Os meninos, que de todo modo, numa sociedade como a nossa, acham que têm vantagens por serem homens, eles largam a educação média. Esse é um grande... vão trabalhar. Ou vão trabalhar ou não vão fazer nada. Nós temos uma quantidade de jovens no Brasil que pertence à chamada geração nem-nem. Nem-nem. Uhum. Isso é quase 15% desse grupo geracional. E aí, como é que você quer falar de combate à criminalidade, melhoria das condições de segurança, desenvolvimento social, se você não vai no cerne da questão, que é, de fato, a sala de aula? E a sala de aula, ela não existe sem professor. Ah, mas nós vamos fazer muitos processos de educação usando tecnologia, usando educação à distância. Eu sou inteiramente a favor disso. Educação à distância requer um professor ainda mais qualificado, ainda mais motivado. A senhora é a favor da educação à distância mesmo para o ensino básico? Claro que não. Na educação, mas no ensino médio, sim, você pode ter uma parte. Até porque isso aqui, ó, faz parte hoje do processo educacional. Quem é que vai se recusar de pesquisar no Google o que você necessita para fazer uma pesquisa, para resolver um problema? Então, isso já está na vida de todos nós. 210 milhões de brasileiros usam telefonia móvel. Então, isso já está na sala de aula. Onde mais se usa computador no mundo. Então, veja você, e esse é também um processo da nossa transição geracional. Você não vai poder falar em educação ignorando TI, tá certo? Agora, para isso você precisa de motivar os professores, estimulá-los, remunerar melhor. Eu escuto as pessoas dizendo o seguinte: dinheiro só não resolve. É verdade, dinheiro só não resolve. Mas sem dinheiro também nós não temos solução nenhuma. E aí eu quero dizer a você, porque eu escuto aqui na Câmara discursos horrorosos do tipo assim: uma mulher de 50 anos, professora, ela vai aposentar com 50 anos e depois ela ainda vai viver mais 30, como se isso fosse um desaforo. Como se a pessoa só merecesse viver enquanto ela trabalha. Essa, aliás, é a grande ferida da chamada nova Previdência. É que a pessoa só conta quando ela é um agente econômico. Ela não conta como gente, ela não conta como cidadão. E ela não deixa também de ser um agente econômico quando ela está aposentada, porque ela faz parte da economia, porque está recebendo aí a aposentadoria, e compra e faz a economia se mexer. Quando a gente fala que corremos o risco de tirar aí 1 trilhão da economia, nós vamos tirar 1 trilhão do consumo. E ao tirar 1 trilhão do consumo, você está desarmando os pequenos negócios, você está desarmando o salão de beleza, você está desarmando a padaria, o açougue, tá certo? Nas pequenas cidades do Brasil, e a maior parte dos municípios brasileiros são muito pequenos, você corre o risco de produzir uma tragédia social. Então, não é só a questão do magistério. Eu acho que esse processo todo, ele padece de um equívoco central, que é de pensar na vida em termos de equilíbrio fiscal. Nós não existimos para equilibrar o Estado. O Estado é que existe para melhorar as nossas condições de vida. Como é que a senhora considera que a reforma da Previdência está malthusiana? Em que sentido? Malthus é aquele grande pai da economia política que em 1768 escreveu um ensaio famosíssimo em que ele dizia: vai haver uma tragédia na Terra, porque no mundo a população está crescendo de tal modo que não haverá modo de alimentá-la. Então, o que devemos fazer? Os muito pobres, vamos deixá-los desatendidos, porque eles morrerão à míngua. Assim resolveremos o problema da pobreza, pela morte dos pobres. A vida mostrou que Malthus estava errado,
porque ele não previu as mudanças na economia, as mudanças tecnológicas na agricultura, a Revolução Industrial, que aumentaram a produtividade do trabalho. Então não houve essa tragédia que ele imaginava. Mas, de todo modo, a solução que ele via para esse enigma era um problema, era uma solução extremamente cruel. Hoje também, quando se diz que nós temos que fazer essa reforma para resolver o problema demográfico, porque o Brasil está envelhecendo, então a solução é essa. Deixemos os velhos à míngua, que eles morrerão. Vamos resolver o problema da velhice. A velhice é um estorvo, as pessoas não têm o direito à velhice. Isso é andar na contramão da história. Em 1988, os constituintes votaram um capítulo de Seguridade Social em que se garantia a proteção aos brasileiros e brasileiras desde que nascem, porque todos, desde que nascem, são usuários do SUS. E até a morte, por uma aposentadoria pelo BPC. No Brasil você não tem uma velhice mendicante como hoje você encontra em Santiago do Chile, por absoluta falta de condições. O direito à velhice digna é um direito pelo qual vale a pena lutar. A senhora acha que isso ainda pode ser mudado no plenário? Eu acho que essa condução geral, infelizmente, ela prospera. Eu digo a questão dos professores. A dos professores eu acho que tem uma grande chance de ser mudada. Por quê? Existe um entendimento, por exemplo, na Comissão Permanente de Educação da Câmara, que essa não é apenas uma questão de direito dos professores, é uma questão da qualidade da educação. Nós vamos comprometer o futuro da educação brasileira se nós tornarmos a carreira do magistério tão pouco atrativa, tão árdua, tão difícil de ser assumida. Muito obrigada, deputada. Nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Eu conversei com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, sobre alguns aspectos da reforma da Previdência, como a perda dos benefícios dos professores. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Para rever esta e outras edições, é só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Até o próximo programa.